Pessoal, na aula que nós vamos trabalhar hoje é sobre a primeira e a segunda lei de Ohm e sua aplicação nas instalações elétricas. Vamos ao conceito da primeira lei de Ohm, né? Na primeira lei de Ohm, o que nós temos? Chama-se de resistência elétrica, a oposição interna do material à circulação das cargas. Então, é a oposição à corrente elétrica, ou seja, a resistência é a oposição à circulação das cargas elétricas. Por isso, os corpos que são mal condutores, os corpos maus condutores têm resistência elevada. A borracha tem resistência elevada, né? Ela tem dificuldade para conduzir corrente elétrica ou conduzir cargas elétricas. E os corpos bons condutores, eles apresentam menor resistência. É o caso dos condutores de cobre, de alumínio, né? O corpo humano, pessoal, também é um condutor, porém, não tem a mesma condutibilidade do cobre, tá? A lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, ela é definida por essa circunferência com essas três variáveis aqui, onde a resistência elétrica é a oposição à passagem de corrente. Então, a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Então, R é V sobre I. E o que é a corrente? A corrente, I, desse lado aqui, é V sobre R. E o que é a tensão elétrica? É R vezes I, tá? Onde V é a tensão elétrica, I é a corrente e R é a resistência que é dada em ohms, ok? A tensão em volts e a corrente em amperes. Em instalações elétricas, nós calculamos as quedas de tensão, né, que existem nos condutores, para dimensionar a seção dos condutores. Isso é uma das aplicações da lei de Ohm em instalações elétricas. Vamos agora para a segunda lei de Ohm. Na segunda lei de Ohm, o que se estabelece na segunda lei de Ohm? Para qualquer condutor dado, né, a resistência elétrica desse condutor depende do comprimento do condutor, da seção transversal do condutor e da resistividade do material a qual o condutor foi construído. Então, podemos dizer que R é Rho, que é a resistividade do cobre ou do alumínio, depende do material que o condutor é feito, vezes o comprimento do cabo, dividido por S, que é a seção transversal do condutor. Pela primeira lei de Ohm aqui, vocês podem observar que quanto maior a extensão de cabo em uma instalação elétrica, maior vai ser a queda de tensão. Por quê? Maior vai ser a resistência do condutor. A resistência sendo maior, a queda de tensão vai ser maior, que a queda de tensão é R vezes I, onde R aumenta porque o comprimento aumenta. Para minimizar os impactos da queda de tensão em instalações elétricas, às vezes torna-se necessário aumentar a seção transversal do condutor. Aumentando a seção transversal do condutor, reduz a resistência. Uma vez que, se eu tenho uma distância fixa, eu não posso alterar essa distância, ok? Lembrando aqui que a resistência é dada em ohms, a resistividade em instalações elétricas, a gente trabalha a resistividade em ohms vezes milímetro quadrado por metro, onde o comprimento nessa expressão, pessoal, ele pode ser dado em metros. E S é a seção transversal, que é dada em milímetros quadrados. Para o cobre, é dado que a resistividade do cobre é 0,0178 ohms por milímetro quadrado, né? Isso por metro, e aqui por metro, isso para uma temperatura de 15 graus. Então, aqui a gente já tem a visão que quanto maior a extensão
de cabo numa instalação elétrica, maior a resistência e provável maior aumento da queda de tensão. É uma aplicação nas instalações elétricas.